Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade? Converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí dá dupla interpretação. Aí no final também, um senhor falou assim, pô, o senhor muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, sério, eu enfrentei uma depressão forte e aí a barba acabou aparecendo. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer a barba. Faz tempo isso, pastor? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, e só que aí quando a barba cresceu, a minha esposa falou, Cláudio, eu achei que a barba está combinando com o cabelo. E aí eu acabei deixando a barba. Acabou que o visual as pessoas aprovaram. Ficou muito bom. E graças a Deus, e pelo menos eu fiquei mais pertinho da esposa. Visual ficou muito bom. Pastor, tá bonito. Ficou bonito assim. Obrigado, acertou em cheio. Obrigado. Agora, sobre a depressão. Por que muitos líderes religiosos têm depressão? No meu caso, em particular, foi o seguinte. Eu fui, eu não tive uma família bem organizadinha, não. Era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora, certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra, ok? E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso, eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como um motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque o nome já diz, eles são passageiros, ok? E eu cometi essa falha, e foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta, acabou me ajudando, e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu já estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Quer dizer, ela desarmou aquele gatilho. Isso. E ela descobriu qual era o problema. Uma profissional muito boa, hein, para entender isso, né? E aí o que acontece? Hoje eu continuo sofrendo isso, as pessoas continuam chegando. Eu ensino as pessoas hoje que você deve levantar todos os dias de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora, certo? E eu fiz isso na minha vida e hoje vivo bem, graças a Deus. Você, como empresário, não sei, você tem dificuldade para despedir alguém, não? Tenho. Eu sou bem... assim, eu sou um cara que não gosta muito de conflito. Tá certo? Eu também não. Então, eu aprendi que como Deus, ele sempre trabalha com misericórdia e justiça. Você não pode ser misericordioso o tempo inteiro. Tem que ser justo, não é isso? É mais ou menos. Tem hora que você tem que exercer misericórdia e não justiça. Se você exerce justiça o tempo inteiro, você fica uma pessoa... muito fria. Se você acaba exercendo misericórdia o tempo inteiro, você fica meio... que fraco, né? Pelo menos assim, que as pessoas vão te meio leviano. Sim, como se fosse um grande ingênuo que acabam abusando de você. É igual casamento. No casamento você alterna felicidade e razão. O dia que você quer ser feliz, abra mão da razão. O dia que você quiser ter razão, abra mão da felicidade. Ser um pouco surdo também resolve, não? Então, mas o dia da surdez é o dia da felicidade. Aí as pessoas, o que eu levantei hoje? Eu quero ser feliz. Então todo mundo te faz de bobo. Você diz, hoje eu quero ter razão, então não brinca comigo. A gente vai falar bastante sobre casamento, porque é um assunto bastante interessante, né? Mas ainda na depressão, quando começou a dar aquela afundada, porque a gente vê, em algumas igrejas, você vai ser curado, tenha fé, que Jesus vai curar você da depressão. Quando pega um líder religioso, eu fico imaginando que certamente já ficou de joelho muitas vezes pedindo para Deus
para ser curado e para tirar aquela coisa ruim dentro de você. Você chegou nesse ponto, não chegou, pastor? Só que eu sempre fui muito transparente com tudo que eu vivi, e até mesmo comigo, ok? Quando eu descobri que a tristeza, ela estava passando de 15 dias, eu comecei a entender que não era mais uma coisa normal, certo? Então, eu comecei a ver que ali estava ficando meio perigoso. Foi aí que minha esposa acionou, né? Logo depois, uma amiga nossa que foi lá. Mas eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre fui muito transparente no altar da minha igreja. Sim. Então, eu sempre falei dos meus problemas, das minhas crises. Inclusive, eu falei para a igreja que estava enfrentando um problema de depressão, certo? Até para que eu conseguisse me igualar a eles. Essa é a minha proposta. Tem alguns líderes religiosos que preferem vender a imagem do super-homem. Quando o cara faz isso, ele vai ter problema até para explicar um resfriado. Ok? Mas como você acaba tratando, né, um ambiente bem humano, né, uma coisa bem nivelada, então, aliás, eu recebi muitas solicitações e pedidos de ajuda porque eu venci a depressão. É interessante, isso é importante. Tem muita gente que acha que só está triste e não sabe que está entrando numa depressão profunda, né? Sim, tem que ter cuidado com o tempo que essa tristeza vai durar, ok? Então, o tempo é um funcionário de Deus para aplacar essas coisas mais duras. Então, quando isso começa a se estender por muito tempo, é melhor você acender uma luz aí de alerta. De alerta. Bom, hoje o pastor é conferencista, palestrante, escritor, comediante, empresário, além de ser pai, marido, avô. Como que você faz tudo isso? E como que você divide, vamos supor, um show de stand-up de um culto, por exemplo? É um grande desafio até por causa daqueles que estão indo no evento. Sim. Eu sempre explico muito bem quando é uma palestra. Senão o cara vai a uma palestra e ele aguarda, né, um apelo no final. Você quer receber Jesus? Às vezes eu estou numa empresa e no final um dos colaboradores, né, que me admira vai lá, mas eu achei que o senhor deveria ter falado mais. Né, o senhor não trouxe a Bíblia, não abriu. Então as pessoas confundem muito isso. Eu não, eu tenho que ter cuidado. Às vezes você dá um deslize, né, e pede um amém. Manda uma piadinha, amém? Isso é mais ou menos isso, tá certo? Então, você se atrapalha, ok? Quem achou graça, grita aleluia! Isso, mas também já fiz, né, um stand-up, ou melhor, um culto, e acabei contando uma piada que não devia. Então, não dá para ser aquilo que você estava falando sobre o ao vivo, né? Não dá para você controlar o tempo inteiro. É verdade, às vezes escapa. Porque é uma linha muito tênue, né? De você ser engraçado, fazer as pessoas rirem e manter uma linha sem sair do que é o propósito, né? Eu imagino isso. Você no altar da igreja, que deve ser super complicado isso. Mas a cabeça vai aprendendo, não vai? Sim, depois de um tempo você pega o jeito, exatamente, né? O cérebro já sabe. Você vai com feedback, está olhando para as pessoas, falou alguma coisa. Eu acho que é legal nós usarmos, eu uso bem aquilo que eu chamo de nível, certo? De comunicação. Eu vou subindo de nível, se quem está me ouvindo, ok, me der liberdade para subir. Sim, entendi. Então eu contei uma piadinha, eu vi que o pessoal recebeu bem, eu vou para a próxima. Se naquele ambiente, certo? Se eu vi que eles rejeitaram, é dali para baixo. Dali para baixo. Então eu vou fazendo isso. Porque falar de casamento na igreja, você tem que falar de sexo. Não abertamente, mas você usa um jeito para falar que é interessante, né? Que você consegue passar a sua mensagem, as pessoas acham divertido e elas acabam assimilando aquilo de uma maneira positiva para a vida delas, né? Na verdade, eles nem deveriam se sentir desconfortáveis, porque quase não fazem mesmo. Na verdade, o assunto não deveria nem incomodar. A gente quase não usa isso, então por que se sentir incomodado? Mas é uma quebra de tabu muito. Na verdade, dinheiro, política, sexo, ainda são assuntos bem demonizados ao longo do tempo, certo? Hoje a igreja consegue trabalhar isso de uma forma um pouco mais confortável. A igreja evangélica. Ou isso também tem, não sei se tem na católica, tem, eu não vi nenhum padre
assim, com esse timing, com essa leveza de falar desses assuntos na Igreja Católica? Talvez eles falem isso e solicite que não haja filmagem, não haja nada. Então, eu acredito que falem sim, tá certo? Num ambiente um pouco mais reservado e não permitindo, porque às vezes para a imagem de um padre é muito desafiador, certo? Falar disso. Então, mas eu acredito que eles tratam sim, porque a Igreja Católica faz um trabalho bem legal no que diz respeito a casamento e se faz, tem que tratar a parte de sexualidade. E já teve alguma reclamação após um culto de, pastor, aquela piada, aquelas mais fervorosas, eu não gostei muito? Já teve? Já teve bastante. Qual foi a brincadeira que gerou isso? Lembra? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí um senhor levantou e disse bem alto, falou, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Eu já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu falei, pois é, meu senhor. Eu falo e o senhor fala. Aí ele sorriu meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Mas, assim, quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então, eu tenho sempre muito cuidado com isso. Mas já vi, uma vez eu fui ministrar uma palavra que não tinha nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade? Converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí dá dupla interpretação. E no final também, um senhor falou assim, o senhor é muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, bom, aí não vai dar, né? Deixa quieto. Ele já se imaginou com o troço balançando para lá e para cá, o dia todo na frente da mulher. Mas era, na verdade, se despir das emoções, de tudo. O importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu. Que você quis dizer. Isso é muito complicado. E as redes sociais hoje, bem difícil, né? Tira uma frase do contexto, aí pronto. Como que você lida com a internet hoje? Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retuitado. Você tem problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante: se precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala, o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tenha lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo, tá certo? Independente de elogio ou crítica... Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere, mas aí eu às vezes procuro humor. Esses dias o cara
ouviu uma mensagem minha e postou que eu era o anticristo. Pô, você deve ser o anticristo. Aí eu falei, pô, cara, eu não sou não, nem tanto influência eu tenho assim. Mas se talvez realmente eu seja o anticristo, provavelmente você deve ser a besta e a gente está tudo certo. E aí, então ele não sabe se eu estou falando sério, se eu estou brincando, sabe? Sim. Então o humor é sempre uma rota de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Tem duas coisas que eu uso assim. Um é um conselho uma frase da minha mãe, a outra que eu li na internet. Quem te irrita te controla, né? Sim. E a outra, para os elogios, a minha mãe sempre diz, é uma frase que ela fala: filho, quando ouvir um elogio, pensa internamente, há sinceridade nisso? Então é para você realmente botar o pé no chão. Você ouve, muito obrigado, e pensa, há sinceridade nisso? Por que te elogiar? Boa palavra. Não é? Boa palavra. Você receber um elogio, faz bem pro ego, tal. Mas você tem que analisar, né? Por que estão fazendo? Será que nas costas é a mesma definição, o mesmo elogio, né? A mesma apreciação? Não sei. Às vezes acaba o culto e eu vou para casa e as pessoas dizem, nossa, pastor, que palavra fantástica. O senhor pregou muito. Eu entro no carro, minha mulher diz, Cláudio, pelo amor de Deus. Foi ruim demais, meu filho. Você tem que orar mais. Em qual você acredita? Não, pode ter certeza que eu acredito na minha mulher. É exatamente isso. Ela é a única que pode falar, né? E esse conselho da minha mãe é bom para você manter o pé no chão. Claro. Porque se o cara começa a te elogiar muito, inflar muito o ego, o cara começa a se achar e você fala, pô, quando você bota essa frase, fala, será que é verdade mesmo? Então, eu uso muito. E minha mãe, uma pessoa com 97 anos, já tem uma vivência Sim. que pode dar muitos conselhos, né? É verdade.